bem-vindo a mais um vídeo do canal Valor Matemático. Aqui quem vos fala é Pedro Vitor e no vídeo de hoje vamos trazer aí 5 coisas que você precisa fazer para efetuar essa sua transição aí do nono ano para o ensino médio. Você vai fazer uma transição bastante importante, muito mais importante do que aquela transição que você fez lá do 5º ano para o 6º ano, tá? Que mudou muita coisa, né? A questão aí das tias para as professoras, da questão da quantidade de disciplinas, mas eu digo para você, a mudança do nono ano para o 1º ano do ensino médio é uma mudança ainda maior e com ela traz várias responsabilidades e várias coisas que você precisa fazer para que essa transição ela seja amenizada da melhor forma, tá bom? Eu sempre digo para os meus alunos que a minha vida ela serve bastante de exemplo do que não se deve fazer. Eu cheguei lá no ensino fundamental 2 na minha época, né? E me arrependi do que eu não estudei no ensino fundamental 1. Cheguei no meu ensino médio e me arrependi amargamente por tudo aquilo que eu não estudei no ensino fundamental 2. Então, tive que me esforçar bastante para recuperar o tempo perdido. Cheguei na faculdade e o ciclo se continuou. Eu me arrependi bastante de não ter me dedicado ao máximo lá no ensino médio, certo? E não pense que acabou por aí não, tá? Cheguei no mestrado e aí também a mesma coisa, eu me arrependi de não ter me dedicado ao máximo, né, lá na faculdade. Então, esse vídeo é para você acordar aí para a vida, para que essa transição aí do ensino fundamental, do nono ano para o ensino médio, ela se dê de uma forma mais tranquila. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é a questão da responsabilidade. Quando a gente chega no 1º ano do ensino médio, a gente se depara com professores diferentes, se deparamos com disciplinas diferentes e com uma rotina também diferente que vai exigir de você uma responsabilidade, um autoconhecimento e uma dedicação maior. Então, aquelas brincadeirinhas que você fazia lá no 6º, no 7º, no 8º ano, isso precisa acabar e você pode ir diminuindo aos poucos aí ao decorrer do nono ano. Você precisa criar uma autorresponsabilidade. Você pode começar com exemplos aí práticos do seu dia, tá? Como um despertador, tá? Vamos começar aí a partir de hoje a não culpar a nossa mãe. Eu fazia muito isso, bicho. Acordava tarde e culpava a minha mãe porque ela não me acordou. Mas você mesmo poderia ter colocado o despertador, por exemplo. Então comece a ter essas responsabilidades, porque você vai ver que você vai ser bastante cobrado quando você for para o ensino médio. Outro ponto sobre essa questão da responsabilidade é que você pode anotar aí tudo numa agenda, ou num papel, ou no seu próprio caderno, tá? Ou apenas aí no seu tablet ou no seu computador. Então anote aí uma agenda, certo? Pegue o calendário escolar, de onde tem as provas, quando será uma semana de prova, para que você consiga estudar com antecedência, tá? Para que você não estude somente na véspera da prova, e isso, com certeza, lá no ensino médio, vai te trazer grandes prejuízos. Outro ponto bastante importante, que se você não faz ainda no nono ano, você precisa começar a fazer, é ter uma rotina de estudo. E quando eu falo de rotina de estudo, eu gostaria de falar também de rotina de vida, certo? Você tem uma vida aí organizada, o que é que você faz aí no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite? O que é que você faz durante os fins de semana? Às vezes a gente vive como um zumbi, né? A gente só tem aquela obrigação de estar aquele turno na escola, seja manhã ou tarde, né? Para você que é nono ano, e aí o restante dos turnos você vive a boléu, você faz o que você quiser, dorme, acorda, vai praticar um esporte, vai conversar com um amigo, mas isso é bastante prejudicial para você. Então, tenha uma rotina, não só de estudo, mas uma rotina de vida, tá? O horário para acordar, o horário para ir para a escola, principalmente a galerinha aí que estuda de tarde. Eu fiz o meu nono ano de tarde e olhe, era complicado, viu? Acordava à tarde, já sentava na frente da TV para assistir Dragon Ball Z, certo? E depois Jack Chan, e depois Pokémon, e depois almoçava, tomava banho e ia para a escola. Ou seja, eu perdi a manhã inteira
dormindo e assistindo TV e não estudava. Então tenha uma rotina de estudo. Pessoal que estuda de tarde é sempre mais complicado porque acorda tarde, né? Fica naquela manzanza para depois acordar para a vida e já é a hora de ir para a escola. Então coloque um horário que você precisa se acordar, certo? Coloque um horário que você precisa dormir, porque isso é um ciclo. Você dorme muito tarde, acorda muito tarde e no outro dia assim por diante. Então comece a quebrar esse ciclo aí. Se você dorme tarde, tá? Comece a dormir 1 hora a menos, depois diminui mais 1 hora e aí você vai começar a ver que você vai estar dormindo 8 horas por dia, dormindo ali de 9h30 para 10 horas, certo? Outro ponto importante que pode te ajudar nessa questão da rotina é você monitorar aí o uso do celular, certo? Eu noto que quando eu vou dormir e estou com o celular na mão, eu demoro mais para dormir. Quando eu ligo a TV, parece que é um sonífero. Liguei a TV, apagou. Assisto 3 minutinhos aí de série. Então crie essa responsabilidade, certo? Em relação à sua rotina de estudo. Então se você estuda no turno da manhã, vai chegar em casa, vai almoçar, vai tomar um banho. Vou dormir, professor. Beleza. Dorme ali de 2 até as 4, 4h30. Depois eu vou estudar, estudo ali 1 hora, 1h30, tá? E com isso você consegue ter uma rotina de vida atrelado consequentemente ao estudo. Outro ponto bastante importante que eu gostaria de destacar dentre essas 5 coisas aí que eu listei aqui para vocês é em relação à cobrança. Muitos alunos, eles se cobram em excesso e isso pode atrapalhar bastante na sua vida aí escolar, no qual o ensino remoto em algumas instituições, em algumas escolas, principalmente as escolas públicas, não foi de uma ótima qualidade. Então você vem aí de uma defasagem muito grande. Então quando você for estudar, dê o seu máximo, mas também não se cobre tanto, certo? Não precisa você estudar 4, 5, 6 horas por dia, porque isso vai ser cansativo para você e você não vai conseguir assimilar. Então pega um tempinho aí por dia para você estudar, que não seja cansativo para você e que seja também satisfatório. A cobrança em excesso pode gerar crise de ansiedade, você pode se atrapalhar nas provas. Às vezes você estuda, decorou todas as fórmulas, fez todos os exercícios, leu sobre toda a temática lá da prova de história, por exemplo, mas quando chega na hora da prova, por você se cobrar tanto, dá um branco e aí você acaba tendo um resultado ruim, tendo uma nota baixa. E quando a gente vai para as provas externas, né, você que vai para o ensino médio aí vai fazer a prova do SSA, da UPE, o vestibular seriado, você que está no 9º ano e que deseja ingressar aí numa escola técnica como o ETE, como o IFPE, participar da prova de concurso de bolsa de uma escola particular, essa cobrança aí em excesso pode te atrapalhar muito, tá bom? Então tenha sempre esse meio termo. Claro que você não vai ficar procrastinando, você não vai ficar aí o tempo todo sem fazer nada, então encontre o meio termo entre a procrastinação e a cobrança em excesso, tá? Nenhum dos dois é saudável, então busca ali um meio termo que você vai se sair muito bem. Outro ponto bastante importante para você que está aí no 9º ano é a preocupação com o futuro. Analisar a partir de agora todas as possibilidades que você tem para o seu futuro profissional. Porque quando você piscar os seus olhos e pode acreditar que é verdade no que eu estou falando, você vai ter concluído aí o seu ensino médio e se você não se programar, você não vai saber para onde você vai. E muitas vezes os alunos perdem aí 2, 3 anos de vida após o término do ensino médio, porque não se programou e não sabe o que é que vai fazer da vida. Então, comece a se programar, comece a idealizar essas novas possibilidades que você tem. Seja ela sair da escola que você está, porque muitos alunos estudam em escola apenas de ensino fundamental, não tem ensino médio na escola que eles estudam, então você já precisa pensar aí em uma nova escola para estudar, e aí a gente tem as possibilidades das escolas técnicas estaduais e do IF. Então comece a procurar escolas que estejam mais próximas de vocês com relação ao curso técnico que são oferecidos. E eu fiz um vídeo sobre isso
explicando como é que você pode escolher esses cursos lá da Escola Técnica Estadual. Eu vou deixar no cardzinho aqui em cima. Então comece a analisar essas possibilidades, comece a verificar quais são as profissões que você gostaria de exercer e como você faz para encontrar e qual o caminho você vai trilhar para encontrar, para chegar nessa profissão que você deseja. Ah, Pedro, eu quero ser arquiteto. Então comece a estudar sobre, comece a ver vídeos sobre essa temática, procura um curso técnico para fazer junto com o ensino médio. Isso vai te ocupar, vai te dar mais responsabilidade e quando você chegar lá no curso de arquitetura, você já vai ter uma boa base, beleza? Ah, Pedro, mas eu gosto de jogos, eu gosto de edição de vídeo. Então procura aí uma escola técnica que tem esse curso e aí você vai trilhar até chegar lá na faculdade, certo? Ah, Pedro, eu quero ser aviador, quero ser piloto de avião. A trajetória já é diferente, então você precisa saber começar a estudar o que é que você quer para a sua vida profissional e a partir aqui do 9º ano começar a tomar suas decisões em relação a essas profissões e a dificuldade ou os caminhos que você pode traçar até chegar lá. E o quinto ponto e mais importante que eu deixei por último aqui para você é, de uma vez por todas, pessoal, pare de se preocupar com nota. Os alunos, principalmente do ensino fundamental, se preocupam demais com a nota. Então a preocupação é fazer um trabalho para nota, é fazer uma atividade que tenha nota, é fazer uma prova somente para passar e tirar aquela nota necessária. Pare com isso, comece a estudar para aprender o conteúdo, certo? Pega aquela ideia de organizar os seus horários, começa a entender que você precisa de um plano de estudo, tá? Para que você aprenda e assimile todos os conteúdos, tá bom? Então a dica que eu dou é a seguinte: de manhã você estuda, você teve aula lá de matemática, teve aula de história e teve aula de biologia. De tarde, quando você chegar em casa, que você separou aquela horinha lá, 1h30 para estudar. De tarde, você pega lá meia horinha para matemática, para biologia, para história e revisa o que foi dado em sala de aula, vê se tem atividade para casa e resolve. Na próxima aula, você tira as dúvidas com o professor. Você está vendo que você não consegue aí acumular disciplinas e aí o aprendizado vai ser de forma contínua. E a prova, a avaliação, o trabalho vai ser apenas uma consequência disso que você está fazendo em casa, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando aí sobre 5 coisas que você precisa fazer no 9º ano para efetuar de uma forma tranquila essa transição para o ensino médio, certo? Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei em alguma coisa, deixa seu like, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, manda aí no grupo da sala da tua turma para que eles vejam e para que eles comecem a mudar os seus hábitos já aí no 9º ano, tá bom? Um cheiro no seu coração, fiquem com Deus e fui! Até o próximo vídeo, hein?